Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa sobre mercado imobiliário e assuntos afins. Por que afins? Porque aqui a gente fala sobre inovação, fala sobre mercado imobiliário, fala sobre empresas, fala sobre negócios. E eu tenho um grande prazer de estar recebendo hoje aqui para essa conversa dois amigos de mercado. E eu vou apresentá-los aqui para vocês e vou deixar essa conversa fluir de uma maneira muito tranquila, porque se eu bem conheço essas duas figuras, a gente vai ter muito que dar risada, falar e comentar aqui. Comigo hoje, para essa gravação, Felipe Moraes, que é o diretor de planejamento e brand da FM Consultoria, e Fernando Feller, diretor de incorporação da Raman. Meus amigos, sejam bem-vindos para essa conversa aqui. Valeu, obrigado. Eu não vou falar nada, eu vou deixar vocês falarem, porque eu passo muito tempo com vocês, eu sei muito o que acontece aqui. Mas se a gente pode abrir essa conversa com algumas questões. Só de futebol. Não, futebol a gente não vai chegar em lugar nenhum. Tem um São Paulino na mesa, um corintiano, um torcedor do Guarani. Futebol. São Paulo ganhou bem do Grêmio ontem, cara. Passou 2-0, né? Passou 6. Bom, quem vai ouvir esse podcast já sabe que é o seguinte: isso aqui não vai dar certo. Essa conversa não vai dar certo. Não vai dar certo. Pra causar, nem sai de casa. Mas olha, meus amigos, a gente está inserido no setor imobiliário há muitos anos, principalmente o Feller aqui, e o Felipe, que passou muitos anos em agências e depois teve a sua consultoria atendendo empresas de construção civil e incorporadoras. E Feller, a gente está vivendo um momento muito particular no mercado hoje, que a gente tem percebido que as incorporadoras, para poder ganhar vantagem competitiva nesse mercado, estão tendo que se reinventar. E quando a gente fala de reinvenção, a gente está falando de modelo de negócio. Você que está há mais de 20 anos, são 25, né, Feller? Por aí. 25 anos à frente de negócios imobiliários, que recorte você pode trazer para a gente dos últimos 25 anos que você diz assim, pô, as incorporadoras elas precisam prestar atenção nisso, porque alguma coisa pode acontecer diferente? Olha, Gustavo, eu falo sobre isso há bastante tempo já, né? Quando a gente começou lá atrás, no início da era dos anos 2000, ali onde a gente começou a era dos flats, você tinha só hotel, depois começou a vir flat, era serviço oferecido, mas não era bem, ninguém sabia muito bem como fazer, misturava com o cara que mora, com o cara que investe. Quando você estava lá em 2005, 2006, esse negócio estava bombando, e eu já falava isso pra gente, isso aqui é o futuro, e as incorporadoras elas não vão poder mais fazer só feijão com arroz, porque não vai mais, o pessoal não vai mais querer, o pessoal vai querer. Só que tinha muitos problemas. A gente pegou uma época lá atrás, por exemplo, você tinha o cara que morava e o cara que investia nesse produto de flat, né? Aí, pô, o cara que morava, ele era brasileiro, morava aqui. Aí o cara investiu para alugar para gringo um negócio aqui na Berrini. Aí, pô, vou lá, o condomínio vai ser mais caro porque eu vou ter um recepcionista bilíngue. O cara falava, meu, eu vou morar aqui, eu falo português, eu não vou pagar condomínio mais caro porque tem recepcionista bilíngue. E o outro falava assim, não, mas peraí, eu estou investindo, eu quero alugar para gringo. Isso daí vai aumentar, né, o meu valor de locação. Tinha um conflito gigantesco. As assembleias não chegavam em lugar nenhum. A gente falava que era a assembleia de condemônio. Condemônio. Porque era uma loucura, cara. Todo mundo, ninguém se falava, era muito complicado. E o mercado teve que se adaptar. Eu acho que assim, o que acontece hoje, tá? Eu vou dizer, se você não acreditar que o serviço aumenta o valor de metro quadrado, no mínimo você precisa acreditar que ele aumenta a velocidade de venda. Porque hoje, cara, antigamente você tinha que ir no jornal achar, né? O classificado, o endereço que você queria comprar. Agora não, agora pode ser. Com o mundo que a gente vive hoje, cara, com 2 cliques você sabe todos os lançamentos que tem no seu bairro, no lugar que você quer, perto da escola dos seus filhos. Assim, se você vê 14 projetos que são iguais, que têm as mesmas coisas, cara, tem os mesmos serviços, as mesmas coisas, o que você vai escolher? Você vai escolher por preço, mas todos são iguais. Sim. E se você tiver um diferente? Aí muda. E aí vira desejo. E aí você não precisa mais escolher pelo preço. Aí você vai escolher o que você quer. Ah, o meu é mais caro. Pô, o seu é mais caro. O outro da outra incorporadora ali do lado tá 20% mais barato. Fala, mas o dele tem isso? Não. O dele tem aquilo? Não. O dele vai ser assim, assim, assim? Não. Então, eu acho que esse é o valor. Eu acho que o mercado já passou da hora de se adaptar a isso, mudar, né? Lógico, a gente está falando que isso tem muito mais peso no mercado de médio, alto padrão e alto padrão. No mercado mais popular, isso ainda. E eu acho curioso, porque a gente sabe fazer também coisa para baixo padrão, né? E com o serviço, e o pessoal não entendeu isso ainda. Então, ainda está muito engatinhando nessa parte do popular. Mas do médio alto para cima é fundamental hoje em dia, cara. Serviço. Fundamental. Serviço,
marca, assim, você não consegue extrair o mesmo valor de um empreendimento se você faz um negócio igual a todos os outros, né? Que é o que a gente vê acontecer há bastante tempo, né? E quando você fala de serviço, eu acho importante a gente trazer um recorte sobre isso, porque serviço tem tudo a ver com comportamento de consumo. Exatamente. As pessoas mudaram a forma como elas Sim. como elas consomem produtos e serviços, né, Felipe? E várias vezes quando a gente teve conversas em paralelo aqui, e nos seus livros você diz muito sobre isso. Felipe, para quem não sabe, é escritor de mais de 10 livros de diferentes temas. E, Felipão, serviço é algo que agrega demais para um empreendimento. Exatamente. E quando você olha para o panorama global, as grandes marcas que estão acessando o mercado imobiliário, as marcas de luxo, e a gente vai falar sobre isso aqui de alguma forma, porque eu quero extrair do Ferrer a questão de hospitalidade também, Legal. e muita gente confunde o hotel com hospitalidade, serviço hoteleiro com a hospitalidade. E Felipe, comportamento de consumo tem tudo a ver com entendimento dessa parte que o Ferrer acabou de falar de serviço. Como as pessoas estão hoje entendendo esse tema? Quem é o consumidor de um imóvel? Quem é o consumidor de marca? Quem é o consumidor que está atento a essas mudanças? Acho que a gente tem que pensar muito assim, como é que a sociedade está vivendo hoje, né? Então, assim, a gente tem há uns 5, 6 anos a gente já tem um número de pets mais do que filhos. Então as pessoas estão casando, tem muita mulher hoje que não quer ter filho, tá tudo bem isso, né? Vamos deixar bem claro. E a sociedade está vivendo uma forma que, assim, que as pessoas querem para morar? Querem praticidade. Então hoje o que a gente vê muito? Prédios, apartamentos pequenos, mas que embaixo tem uma infraestrutura sensacional. Tem supermercado, tem sala, tem academia, tem piscina, que fica tudo ali. Então eu vejo muito isso, assim, esse crescimento dos serviços de poder facilitar. Falo pela gente, por exemplo, cara, tinha vezes que eu chegava em casa 10 horas da noite que eu não sabia o que eu ia jantar, porque eu saí de casa 8 da manhã, né? A gente dá aula tal, chegava da faculdade 11 horas da noite. Pô, aí qual era a minha facilidade? Tinha uma padaria na esquina da minha casa. Então era ali. Agora, qual a facilidade que tem um amigo meu que mora num prédio que tem isso? Pô, o cara chega 10 horas da noite morrendo de fome e tem um mercadinho do lado da casa dele. No caminho do elevador. Eu acho que Isso agrega, né? Eu acho que também, Felipe, assim, você falou de um tipo de público, né? Tem alguns tipos de público, e esse é um dos maiores desafios. O Gustavo sabe quando a gente vai desenhar e conceituar, gosto de falar de conceito, né? Porque conceito não é desenho, desenho o arquiteto faz, mas conceito não é só desenho, é muito além do desenho, né? E quando a gente vai conceituar um prédio, ou um condomínio de casas, ou qualquer produto imobiliário, um dos grandes desafios é como a gente coloca esses públicos todos no mesmo lugar sem eles se conflitarem. Isso é muito complicado. Você tem o cara que tem filho com família, tem esse cara que é o cara que está divorciado, separado, tem o cara mais jovem que nem casou ainda. Exato. E que usa academia mais que todo mundo. Aí tem o cara mais idoso, que hoje a população do Brasil envelhece pra caramba. Você tem que também pensar muito nesse pessoal que está nos condomínios. Tem condomínios específicos? Tem. Mas eles estão nos condomínios normais também. Claro. Então você tem que pensar em tudo, né? Eu acho que esse é um grande desafio também. E aí entra a hospitalidade. Mas aí tem um ponto nessa questão de entrar a hospitalidade que eu acredito que, assim, uma completa oferta de serviços ajuda você a colocar dentro de um mesmo empreendimento vários públicos distintos, porque todo mundo está ali com uma definição, com um objetivo específico. Claro, eu posso querer estar num condomínio utilizando ele de uma maneira que o Felipe vai utilizar de outra, que você pode utilizar de outra. Esse é o desafio que eu Mas a gente precisa estar com o conceito bem estabelecido para eu poder unir todos esses públicos distintos. E o que eu tenho visto, Feller, é que ainda o incorporador ele pensa o mais do mesmo. Ele diz: eu vou fazer o que eu sempre fiz, que sempre vai dar certo, e não importa a maneira que eu entregar esse produto, de alguma forma alguém vai morar, que as pessoas precisam morar. Não está errado, né, Gustavo? Não está errado. No final não está errado, mas é assim, quanto vai dar certo? Esse era o ponto. O quanto vai dar certo. Eu me lembro que eu escrevi um artigo, acho que faz uns 3 anos, escrevi um artigo, que está no meu LinkedIn, se não me engano, que eu falava sobre serviço e dizia assim, e tinha uma parte dele que eu dizia que o ponto mais importante hoje é você encontrar a melhor entrega de internet, porque as pessoas querem internet hoje. Exatamente. E foi só um recortezinho pequeno para dizer o quanto o serviço é importante. Você tem a padaria, você tem o supermercado, você tem o açougue, você tem o varejão, o mercado de esquina, enfim, tudo, mas tem que ter internet. Eu deixei de alugar um apartamento porque eu era Vivo e o corretor falou: qual é a sua internet? Vivo. Ah, Vivo não pega bem aqui.
Pois E eu bem. e minha ex-mulher, a gente era vivo. Gente, assim, a gente deixa de fazer as coisas. Uma vez eu procurava um condomínio mais afastado, há um tempo atrás, época de vida com família, os filhos estavam menores, então, eu falei, poxa, eu queria morar. A gente foi para um condomínio que era dentro de São Paulo, mas um pouquinho mais afastado, né? Verde, muito mato, coisa linda. E aí, pô, eu tava saindo do condomínio e eu encontrei um outro morador. E o cara falou: Ah, você tá comprando casa aqui? Eu falei: Ah, tô vendo, tal. O cara falou assim: Pô, você gosta de iFood? Eu falei: Gosto, mas aqui não chega. Aí já era. Pô, você gosta de Uber? Você anda de? Eu falei: Ah, aqui não vem. Cara, eu não comprei. Claro. Assim, é isso, cara, não tem como. Você, hoje em dia, você, não é possível. É que assim, acho que a tomada de decisão pela compra de um imóvel hoje, ela vai muito na sua característica, no que você faz, não que do você que o precisa, incorporador quer que você faça. Exato. Né? Então, Não, e é isso, a gente percebeu, por exemplo, quando eu fui convidado pelo Gustavo Raman e pelo Leonardo Raman para assumir criar mesmo a incorporadora da Raman, que a empresa tem 26 anos de mercado, tinha um cuidado todo. O que nós vamos fazer? Nós vamos competir com todo mundo, vamos fazer o que todo mundo faz? Primeira coisa que eu falei, a gente tem que aproveitar o que a gente sabe fazer de melhor. A gente conhece muito hospitalidade, conhece muito hotel, conhece muito serviço. E isso é diferencial. Ninguém hoje conhece isso. Então, hoje, um tempo depois, a gente chegando nessa maturidade na Raman, a gente hoje é procurado por diversas incorporadoras. Obviamente, mais do middle market, as grandes, elas ainda não procuram com tanta facilidade assim, eles acham que eles podem fazer tudo internamente, e podem mesmo, Claro. ok, não tem problema nenhum nisso. Mas a gente é muito procurado por incorporadoras que sabem o valor de um produto de hospitalidade, mas não sabem como desenvolver. então peraí. Para quem está ouvindo a gente aqui, e deve estar escutando há muito tempo falar sobre hospitalidade, Sim. define para a gente aqui, Feller, hotel, serviço hoteleiro e hospitalidade. Vamos pôr todo Vamos mundo lá. na mesma página. Hotelaria está dentro de hospitalidade, mas ela é uma parte da hospitalidade. Tá? Hospitalidade, eu costumo dizer que é tudo que envolve prestação de serviço. Então, hospitalidade dentro do mercado imobiliário são todos os produtos onde você tem prestação de serviço agregando valor no produto final. Então, assim, não precisa falar só de hotel. Hoje, É. nós temos diversas estruturas. A gente tem multifamily, a gente tem co-living, a gente tem senior living, a gente tem outro, student housing, a gente tem milhares de produtos que oferecem hospedagem, mas não só serviço, tá? E que não são hotéis. Sim. E não só serviços de hospedagem. A gente está falando de shopping com escola, com hospital. Você está oferecendo serviço. Né? Todo mundo fala, isso é um mixed use. Sim, é um mixed use, mas é um mixed use com hospitalidade. Né? Quando você vai lá no Parque Global que colocou um Einstein lá dentro, pô, o que o cara está trazendo para você? Está trazendo serviço e comodidade. O cara vai morar lá, tá pagando caro, e ele desceu, se ele tiver qualquer coisa, ele tá lá, tem um centro de ponta de tecnologia, de saúde, que é do Einstein. Exato. Né? Então, sou marca, estou falando de novo, nós chegamos de novo no marca, serviço, hospitalidade. Então, a hotelaria é um pedacinho pequeno de um negócio chamado hospitalidade. E ela ajuda muito a resolver produtos de hospitalidade. Não é a única coisa que pode ter. É que a hotelaria tem. Eu acredito que a hotelaria ela ficou muito marcada por aquele serviço que você chega num hotel, você tem uma recepção, você tem alguém que está cuidando do seu quarto, tá te entregando uma chave, tá te servindo o café. Isso. A hospitalidade tem tudo isso também, mas de uma forma muito mais leve, né? Sim, sim. Uma forma mais leve. Não só uma forma mais leve, acho que é uma forma mais conveniente. Tá. Né? Porque assim, todo mundo sabe que colocar um mercado dentro de um prédio é legal. Sim. Mas que produto esse mercado vai vender? Uhum. Qual mercado ele vai. Como ele vai funcionar? Como você vai pagar? Você vai ter que descer com o seu cartão de crédito, você vai ter que pagar dinheiro, você vai vir no seu boleto, quer dizer. Aí nós estamos aprofundando um pouco mais esses conceitos, sim. tá? Não, e qual tipo de produto que tem? Você não pode tomar uma carne, uma verdura também, né? E aí vamos para uma escala maior. Acho que todo mundo sabe também que se você colocar uma bela marca hoteleira num condomínio, pô, isso vai valorizar. Olha só, veio uma marca top internacional de hotelaria, ou não só de hotelaria, tem hoje empreendimento com marca de carro, com marca de joia, com marca de roupa. Todo mundo sabe que a marca agrega valor. Sim. Mas assim, isso é uma ferramenta. Né? E você precisa saber usar a ferramenta. Eu costumo dizer o seguinte, eu pergunto para você, Felipe, o que a chave de fenda faz? Só Aperta o parafuso.
Mas não é verdade, a chave de fenda não faz nada, quem faz é você, você aperta. A chave de fenda é uma ferramenta para apertar para e a mesma coisa nós estamos falando das marcas e dos Exato. imobiliários. Se você não souber como utilizar a ferramenta, só a ferramenta não adianta nada. E a gente vê um monte de projeto por aí, né? Ah, botamos a marca aqui, vendeu super legal, vendeu. Mas quando fica pronto, as pessoas vão descobrir que elas pagaram caro por um produto que não vai entregar. Então, a médio e longo prazo, não é só a marca. Você tem que saber utilizar essa ferramenta e entregar um negócio que realmente faz sentido. Vou te falar que é muito da experiência. Eu vou falar uma rapidinha a experiência que eu tive. Eu sou apaixonado por Michael Jordan, né? Eu vi jogar. E aí eu fui para Nova York. E vamos na lanchonete do Michael Jordan. Sim. O que eu tô esperando na lanchonete do Michael Jordan? No mínimo igual um Planet O Hollywood. Michael Jordan chega aí. Eu queria, mas em Nova York acho que não. Mas eu tô esperando uma experiência como um Planet Hollywood e um Rock. Sei lá, você tem uma chopeira de bola de basquete, Isso. né? Qualquer Cara, coisa. eu entrei na lanchonete, sabe o que tem? Tem uma sala que tem um quadro, uma foto desses posters que você compra no camelô. Aí, E o cardápio, tem a assinatura dele no cardápio e o nome Michael Jordan. É isso. Então é bem o que você está falando. Como é que você vai. Não é só colocar a marca, como é que você vai usar? Não, eu não estava esperando chegar lá e ver o Michael Jordan, mas eu estava no mínimo esperando que tem uma televisão lá passando os lances dele. Que tem uma camiseta que ele usou. Quantas camisetas ele usou durante a vida? Não tem uma. O restaurante em Nova York, ainda aquela estação de trem que é a mais famosa lá e tal. Cara, não tem uma camisa dele autografada num quadro. Pô, você vai no Hard Rock e tem uma camisa do Fred Mercury de um show, tem a guitarra do Ace Frehley do Kiss. Não, mas esse exemplo que você isso. trouxe, esse exemplo que você trouxe é bem um exemplo de quem não sabe fazer o que a gente chama no marketing de proposta de valor. Exato. Não tá traduzindo quem foi a marca para o público que está ali, não está traduzindo. E o Feller comenta que assim, empreendimentos imobiliários hoje passam por assinaturas de marca. Sim. E a gente vê essa proliferação, Felipe, Miami, Dubai, Nova York, a China, o Oriente Médio todo. E o Brasil foi considerado agora, São Paulo principalmente, o quinto maior mercado consumidor de assinaturas de marcas, né? E, Felipe, quando a gente fala dessa questão da proposta de valor, eu tenho conversado com muito incorporador que procura dizendo assim, pô, eu quero fazer um projeto assinado. A primeira coisa que eu pergunto para ele é qual é o momento que a sua incorporadora se encontra para poder trazer uma assinatura. Você tem projeto? Você está bem financeiramente? Você está bem alinhado com as propostas de valor que o mercado precisa? Porque eu posso te dizer assim, muitos vão trazer marcas para dentro do empreendimento, mas de uma maneira que não convence o mercado. Porque para o empreendedor, para o incorporador que está ali, uma assinatura dá uma velocidade de venda, dá um ganho de VGV, aumenta o valor geral de venda do empreendimento, mas não necessariamente proporciona que quem vai habitar ali entende o que a marca quer trazer para aquele empreendimento. A proposta de valor, acho que hoje, quando a gente fala de marketing, e aí eu queria que você fizesse um paralelo, Felipe, do que a gente vê no passado do que a gente vê hoje. Cara, nós somos profissionais de marketing de mais de 20 anos. Um pouquinho mais. Quase uns 30. A gente pegou todas as ondas da evolução do marketing e da inovação. A gente pegou o marketing sem internet. O marketing sem internet. E quando chegou a internet, a gente viu tudo que se fazia, o quanto a gente sofreu para hoje muita gente comer o filé mignon. A gente mordeu muita carne de pescoço, Feller, lá atrás. Antes da era da internet. Sim. Felipe, você que está acostumado a projetar marcas, você que está acostumado a desenvolver análises muito aprofundadas de comportamento de consumidor, quando você olha para o imobiliário e você vê, por exemplo, uma Mercedes-Benz Place em Dubai, em Miami, quando você vê um St. Regis Hotel, St. Regis montando um empreendimento de brand residências, olhando para a hospitalidade, o que você traduz desses últimos 25 anos? A primeira coisa que eu perguntei para o Feller é o que ele viu nos 25 anos de incorporação e o que você tem visto e que você pode traduzir assim, pô, estão trazendo marcas, mas para quê? Vou roubar uma frase sua. Minha? Que eu aprendi isso, que é perpetuar, né? Sim. Que é o tijolo perpetua a marca. Cara, eu vejo isso com bons olhos desde que saiba usar. Então, por exemplo, a gente estava conversando sobre uma marca grande aqui que usou, né, uma marca de luxo lá em Moema, aquele apartamento. Que para mim, eu ia chegar lá, ia ter, né, a marca de luxo, ia, sei lá, o estofado. Não. Não é simplesmente os caras assinaram. Não vamos falar aqui, mas enfim, os caras assinaram. Quando você usa uma marca, o que eu tenho falado muito? A gente tem visto assim muito os últimos 3, 4 anos, inteligência artificial, né, machine learning. Cara, se a gente não tiver um posicionamento de marca, a gente não vai ter um diferencial que é o que a gente está falando aqui. Porque senão a minha história é mentira. Qual é a grande mudança?
Na década de 90, as marcas conseguiam mentir para o consumidor, hoje não consegue mais. A gente pegou a internet que não tinha o Orkut, né? Que a primeira rede social, talvez o pessoal mais novo vai falar, pô, cara, o Orkut foi o que realmente mudou, uma das grandes mudanças da internet foi com o surgimento do Orkut com a Web 2.0. Então hoje eu vejo, que o Felipe falou, com 2 cliques eu sei tudo que tem perto da minha casa. Então, por exemplo, eu tô num momento de mudança. Eu vou mudar de apartamento. Ah, eu quero morar no Morumbi. Levanta tudo que eu tenho no Morumbi. Ah, não quero Morumbi, eu quero Alphaville. Não, eu quero Campo Belo. Cara, você levanta tudo. Então hoje a informação tá mais fácil. O que eu vejo muito das marcas, elas não entenderam que a informação tá fácil. E também roubar uma frase do Romeu Buzarello numa palestra que ele deu lá atrás, que é assim, não é a marca que decide o canal de comunicação, é o consumidor que decide. Né, que ele falava, até o case lá, que ele falou assim, pô, a gente tinha lá o blog da Tecnisa, tem que pagar $1, todo mundo riu da gente, a gente não tá ganhando dinheiro com o blog da Tecnisa, só que as pessoas querem falar com a gente via blog. Então isso que eu vejo, assim, das marcas, deixar de lado o posicionamento delas e de produto, que é importante, que é o momento que as pessoas estão buscando, por exemplo, tem feito bastante pesquisa, né, de comportamento. O que as pessoas querem hoje? Marcas com autenticidade, marcas com transparência, marcas com responsabilidade social. E isso hoje é mais fácil você ver, porque as marcas têm fácil, só que as marcas não estão comunicando isso. E isso está sendo um diferencial. Acho que o grande diferencial que a internet trouxe, assim, dessa quantidade. Porque quanto mais informação tem, a gente está mais crítico. Isso é verdade. Né? Eu estava até outro dia. Ontem eu estava conversando com a minha irmã, da minha filha, né? A gente tem filho da mesma idade. O nosso tem 15 anos, você é mais novo. Né? Eu tenho uma de 13. Quase. Você vai ver. Tá no meio. Cara, eles estão num momento muito mais crítico do que a gente, porque o acesso à informação para eles é muito maior. Quando a gente tinha muito, mas são bombardeados. Sim, cara. Pô, meu pai é advogado, minha filha senta com meu pai para discutir lei com meu pai. Minha filha tem 15 anos. Por quê? Chat GPT, ela vê tudo. A gente não tinha isso. Não. Então toda essa informação tá deixando a gente muito mais crítico. Muito mais crítico. A gente sabe mais do que a gente quer. E se uma marca, é igual a gente tá falando aqui, é só mais um, que nem o prédio que eu morava até março do ano passado. Eu passei lá ontem, na frente. Tem 6 apartamentos construindo ali. O que tem de diferencial ali? É o que o Feller O comentou. consumidor ficou exigente. Sabe o que é o diferencial? É o tamanho do apartamento. Então, mas não é. Mas aí você sabe que o que você falou? Você falou um negócio incrível, né? Você falou, pô, eu me decepcionei com a lanchonete do Michael Jordan. Assim como muitas pessoas, quando ficar pronto alguns empreendimentos que estão entregando aí com assinatura de marca, vão ter essa mesma decepção. Porque esse negócio vai para os dois lados. Lógico que existe o valor de uma marca agregar para você vender o produto imobiliário, isso é óbvio, a gente sabe disso, tem estudos dizendo quanto uma marca agrega. O cara pode bater no peito, você vê o caso do Fasano Itaim, cara. Sim. É um lugar que você vendia estúdio, porque era pequeno, a 35 pau um metro quadrado, e olhe lá, hein, assim, no talo, lá em cima. E de repente vem um cara, põe uma marca Fasano e vende apartamento grande a quase 50 e tudo vendido. Por quê? Porque o cara bate no peito e fala, pô, eu moro no Fasano. Ele não fala, eu moro no Itaim. É o famoso co-branding. Então, a marca funciona. Só que é o seguinte, cara, a marca tem que entender também que a marca não é o único fator que faz o cara pagar mais caro. Exatamente. Tem um monte de fator. Tem a qualidade de construção, mas vamos citar 3 aqui mais fáceis da gente perceber. Localização, todo mundo entende que localização é o fator que o cara paga mais. Mas isso está no DNA de qualquer incorporador. Sim. Grande parte do trabalho do incorporador é saber comprar bem terreno, aonde e quanto pagar, né? Ele sabe disso. Então, localização, o mercado já domina, sabe como fazer, né? Aí você tem a marca, pô, legal, a marca vai agregar um valor, dá 20, 30% a mais. Mas tem uma outra ali que as pessoas esquecem, que é o usuário final, o conforto e a qualidade de vida que o usuário final vai ter. E isso te faz pagar mais por isso, seja por você seja investidor, porque o cara que vai alugar de você vai querer morar naquele prédio, vai pagar mais caro por aquele prédio, seja você morador, porque você vai morar e você quer ter uma maior qualidade de vida. Exatamente. Né? E aí, cara, tem essa história, Felipe, de você linkar, né, o DNA, a identidade da marca, com como você traduzir isso para conforto no dia a dia da pessoa. Não é só ter a marca. Exato. E esse é uma marca. Legal, a marca é legal, mas o que a gente traz, né, de concreto para o empreendimento? Não, e esse é um desafio legal, porque, né, não vamos falar marca aqui, mas nós 3 estamos envolvidos em um. Que eu falei pro Brunão? Quando a gente começou a conversar, eu mandei um link para ele e falei assim, Bruno, dá uma olhada. Tem uma pesquisa, uma mulher, ela reuniu 200 pesquisas para mostrar o quanto as pessoas estão querendo
qualidade de vida onde moram. Então, não é mais a gente começar a vender, que nem o Franca falava, vender tijolo. Tá na hora da gente começar a vender o local que você vai morar, a qualidade de vida que você vai ter ali. E são coisas pequenas, Felipe. Eu já peguei projeto, por exemplo, só vou falar, a gente dar risada aqui e também entender o que acontece. Mas assim, já peguei projeto de hotelaria que me pediram, por exemplo, para avaliar. Olha, um hotel maravilhoso, dá uma olhada no projeto. Aí quando você vai ver, pô, o terreno tem da recepção até o último bangalô, você tem quase 3 quilômetros. Num lugar que 3 meses do ano chove para chuchu. Aí eu falei, a primeira pergunta que eu fiz pro cara foi assim, cara, o que acontece se eu tiver no último bangalô, chegar na recepção e descobrir que eu esqueci o protetor solar no quarto? E se estiver chovendo? Como que eu vou pagar uma diária dessa que você está querendo oferecer aqui? Cara, não faz. Ah, mas o terreno é assim. Não, pera lá, tem milhares de jeitos. Você pode botar caminho com carrinho de golfe, você pode. Cara, tem N jeitos. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas obviamente que tem como fazer. E a gente traduz isso pro dia a dia. O meu dia a dia vai ser mais. Tá cheio de prédio assim, né? Vou falar dos prédios da década de 80, 90. Quantos prédios você já foi que a sauna fica dentro da academia? Aí você quer pular na piscina, você tem que passar pela academia. Pô, cara, mas um conceito extremo. Isso não é conforto, cara. Não, mas... Porque sobrou um espaço, sempre sobrou um espaço ali na academia. Põe a sauna, a gente põe no folder que tem sauna e o cara vai comprar. Cara, isso foi verdade há 20, 30 anos atrás. Hoje não é mais. Não, mas sabe que você falou muito na decepção, também não vou falar empreendimento, acabaram de lançar. Cara, o apartamento custa 4 milhões de reais, tá? Esse apartamento que eu vou falar. Aí eu fui, com a minha ex-mulher, a gente foi ver o apartamento. Sabe quantos espaços de armário tem? 3 portas. Pô, aí você fala assim, peraí. Aí eu comecei a conversar com ela e o corretor. Eu falei, cara, peraí. O casal que vai morar aqui, que seja um casal com filho, tudo bem. A mulher que vai morar aqui, o homem que vai morar aqui, pra pagar 4 milhões no apartamento, eles têm que ganhar muita grana. Pra ganhar muita grana, eles são grandes executivos. Uma mulher... E é do DNA da mulher, ela não tem 5 roupas. Não. Ela tem 70 roupas. E tá tudo bem, porque eu acho que isso é da mulher mesmo, ela tem que ter essa vaidade. Como é que você vai ter um apartamento que uma mulher vai ter lá, sei lá, 50, 60 roupas, o marido também vai ter umas 30 roupas, ainda tem o filho com 3 portas de armário? Aí sabe o que o corretor falou pra mim? Não, mas sabe o que o pessoal tá fazendo? Tá pegando esse quarto e virando closet. Você está tirando um espaço útil para criar alguma coisa. O arquiteto não pensou nisso, que ele vai construir um apartamento onde as pessoas vão morar, as pessoas têm roupa? Porque assim, o que a gente vê de muito projeto é que se faz sem saber o porquê fazer. Estão desenvolvendo sem saber o porquê fazer. Ou seja, vamos otimizar espaço, eu tenho aqui uma área. E falando em área, só queria lembrar vocês que a gente está gravando esse podcast aqui no Condo Hub, que é uma iniciativa da BBZ. E quem não conhece esse espaço aqui está convidado a vir aqui para entender que aqui tem um co-work. Espaço aqui, muito bacana. Espaço muito bacana, tem uma área de eventos muito bacana. Então aqui no Hub da BBZ, venham aproveitar e é aqui onde a gente está gravando esse podcast. Inclusive é uma empresa que eu tenho muito carinho, já trabalhei nessa empresa. Aqui. Exatamente. Conheço os donos de longa data, pessoal muito bacana. Além de bons profissionais, são pessoas muito do bem. É isso mesmo. E falando do bem... Vou trazer o Feller aqui para uma fogueira. Feller. É amigo, é amigo. Não, eu vou trazer o Feller para uma fogueira mesmo, porque a gente esteve junto recentemente. Vocês estão ouvindo o podcast, ainda não sabem, mas nós 3 aqui estamos envolvidos em um projeto que está acontecendo no litoral do Sergipe, num lugar que o Felipe não teve o prazer de passar o calor que nós passamos lá. Mas ele vai. Em breve. Mas quando eu e o Feller chegamos no litoral do Sergipe, nós nos deparamos ali, estávamos eu, o Feller, Rafael Demarco e o Bruno Zanotto, não é Zanotto, é o Bruno Zanotto, que é o incorporador. Eles vão fazer dupla sertaneja. Zanotto e Zanotto. Zanotto e Zanotto, vai ficar bom. Pô, imagina, eu com 1,80 m. Isso é legal, Ele com 2 metros de altura. Eu é jogador de vôlei, só pra vocês entenderem, você tem 2 metros e pouco de altura. Mas quando a gente chegou lá, Felipão, a primeira coisa que a gente viu assim foi uma paisagem a ser descoberta, né, Feller? Um lugar bonito, uma paisagem a ser descoberta, um local a ser desenvolvido, que não tinha desenvolvimento nenhum ali. Maravilhoso. Não tem desenvolvimento ali. E aí, Feller, te trazendo para essa fogueira, o incorporador chegou para você e falou assim, Feller, eu quero trazer aqui um empreendimento com uma marca hoteleira para aqui, porque eu vou fazer um projeto com características de hospitalidade.
bem do que o Felipe falou, as pessoas querem viver bem, querem ter qualidade de vida. Quando a gente chega num lugar como aquele em Sergipe, qual é o grande desafio que uma Ramã incorporadora tem para olhar para aquilo e para fazer um desenvolvimento hoteleiro, ou melhor, desenvolver hospitalidade num lugar que precisa ser desenvolvido completo? Cara, eu acho que tudo começa com você construindo o master plan do que você quer fazer. É o esboço inicial de tudo. É. E as pessoas acham que o master plan é besteira, não precisa. Não, cara, é assim, é fundamental e tem muita gente, inclusive, que quer fazer meio master plan. Ah, a área é muito grande, eu não preciso gastar esse dinheiro agora, eu vou fazer vamos fazer um planejamento só da área que eu vou fazer, depois eu faço os outros. E aí você vai ficar com um problema, porque no final do dia, quando isso estiver pronto, tudo lá na frente, você tem sinergia de utilização, você tem conflito de utilização, então você vai acabar fazendo besteira, se você não pensar do zero tudo. Então, acho que o primeiro começa daí. Agora, eu acho que tudo isso que a gente falou de conceito de produto é muito importante. Então, assim, o cara, se ele vai pagar o preço que a gente quer vender, nós temos que oferecer um negócio para ele que ele goste e muito. Não é só, pô, por que o cara paga caro por um negócio? Porque você está resolvendo uma dor de cabeça para ele. E porque ele vai ter qualidade de vida, né, comprando aquele empreendimento, seja como segunda residência para ter lazer, ou seja para morar, ou um híbrido dos dois. Hoje está cheio de gente, né, que mora lá e mora cá. E tal. Sim. Agora, eu acho que, além de tudo isso, Gustavo, eu acho que uma das coisas mais importantes também que o pessoal esquece é como botar esse ovo de pé, Uhum. tá? Você pensa sempre o seguinte, pô, todo mundo, mercado imobiliário fala assim, ai, o hotel sempre foi o patinho feio do mercado imobiliário. Exato. Ah, o hotel é difícil, porque ele dá uma taxa de retorno de 16, 18% ao ano. E lá atrás isso era bom. Hoje, né, com o nível que a gente tem de Selic hoje, isso já não é uma coisa tão atrativa. Então você fala assim, pô, como é que eu vou estruturar um bicho de venda para um mercado que está acostumado com venda, né? Onde que eu vou achar os investidores tradicionais no mercado imobiliário? A grande maioria só quer venda. Ele quer vender, tirar lá, fazer um ciclo de empreendimento, tirar o dinheiro e ir para outro. Uhum. Ele não quer perpetuar terreno. E aí você fala assim, puta, o hotel é difícil. E aí o hotel sendo patinho feito, muitas incorporadoras acabaram deixando ele de lado. Ah, não vamos desenvolver hotel porque dá dor de cabeça, é complicado, depois ninguém compra, eu vou ficar carregando isso. Então acho que tão fundamental quanto a marca e o conceito do produto é como colocar o ovo de pé, inclusive financeiramente. Exato. Essa parte Então, assim, crítica, hein? é muito crítico isso. E existem milhares de maneiras de você suavizar isso e conseguir melhorar essa conta, tá? Não vou ficar aqui entrando em detalhes, porque tem muitas maneiras, mas assim, cara, quando você planeja as coisas do início, você consegue dar uma condição muito mais fácil para isso acontecer. Para começar, né, a gente tem que pensar, quando a gente está construindo um hotel puro, que a gente chama, que é um hotel em qualquer lugar, é só um hotel. A gente pensa na demanda, e quando você vai suprir demanda, então tem uma demanda enorme, então faz sentido eu fazer 200 apartamentos, né? Pô, você vai para Las Vegas, tem hotel de 400, 600, 1000 apartamentos, mas a demanda é lotar, por quê? Porque o pessoal vai jogar em cassino, é um negócio maluco, tanto de gente que gira, etc. Então, é um hotel puro, né? Quando você está fazendo um empreendimento imobiliário, a coisa muda um pouquinho. Uhum. E as marcas hoteleiras estão começando a entender isso agora também, trazendo marcas. Agora, hoje você vê, né? Marcas hoteleiras com o finalzinho escrito Residences, né? Collection. Quer dizer, você tem assim. Hoje as marcas começaram a perceber isso, porque na hora que você coloca uma marca hoteleira, por exemplo, dentro de um complexo imobiliário desse, não é mais a mesma coisa. Exato. Não é só sobre demanda, tem a ver com exclusividade, tem a ver com botar o negócio de pé financeiramente. Para que eu vou construir um hotel de 200 apartamentos num lugar desse de praia lá? Ah, vai encher? Talvez encha, mas eu estou vendendo casa de, sei lá, valor alto. É. O cara que está na casa dele lá, ele quer um puleiro com 200 caras na piscina, ouvindo axé o dia inteiro? Não sei se ele quer, provavelmente não. Provavelmente não. Não mesmo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa é você pensar na marca do hotel fora daquilo ali, outra coisa é ela inserida naquilo ali. E as marcas, algumas mais, outras menos, têm certa flexibilidade, algumas têm pouca, outras mais, então você tem que pensar muito bem que marca você vai trazer, não só pela qualidade da marca, mas também pela maleabilidade. E aí uma coisa que todo mundo esquece, e o custo. Aham. Todo mundo acha legal, vamos trazer uma marca lifestyle da Marriott. Eu acho super legal. Você já sabe quanto custa fazer um quarto desse? Para um Porque- negócio que é difícil de funding. Porque não é a marca, é o que ela vai entregar ali. Exato. Você vai pagar pela entrega dela. E é isso, o incorporador ele tem dificuldade porque
Todo incorporador, quando quer fazer um bicho hoteleiro, a primeira coisa que ele faz é contactar a marca. Sim. Mas aí é um erro. Porque aí ele está limitado ao que a marca der para ele. E a marca está acostumada a desenvolver o produto dela fora desses condomínios. Ah, tem umas que têm experiência, já fizeram, lógico, tem. Mas, cara, essas marcas têm 70, 80, 100 anos. Você não vai convencer o cara a mudar uma coisa que ele está fazendo há 100 anos, a não ser que você tenha argumentos muito lógicos e muito bons. E você entenda muito o que você está fazendo. Aí você convence. Eu já tive situações que eu convenci grandes cadeias hoteleiras a mudar alguma coisa que era preset da marca lá, que tinha que ter, porque eu argumentei e falei, cara, isso aqui não faz sentido. Isso é importante você comentar. Tá? E você precisa de alguém que saiba o que está fazendo para ter essa conversa com essas marcas. Senão você vai assinar um contrato, não vou dizer nome, tá? Mas tem rede hoteleira aí que ano passado assinou o primeiro contrato em português, depois de 30 anos do Brasil. Então, cara, como que você quer desenvolver um hotel? Você tem que negociar um contrato que você não sabe nem do que a marca está falando. A marca vem com conceitos do tipo a pre-opening budget, quanto você vai gastar antes de abrir. Você está assinando agora, você só quer botar o nome dele no folder e vender. Cara, por favor, ó, só quero pôr o seu nome aqui e vender mais caro. Só que se você não olhar agora esse contrato, vai chegar lá na frente e você vai cair de costas. Você entendeu? Então, mas será que isso não tem a ver com a maneira como a gente opera no Brasil? Porque isso que o Feller acabou de falar, quando você vai para os Estados Unidos e Europa, é muito claro para eles. Muito claro. A primeira coisa que eles leem é assim, o quanto você está disposto a investir agora, antes de você se remunerar lá na frente. Agora, aqui no Brasil, não. Aqui a gente está numa cultura, Felipe, de assinar empreendimentos achando que assim, eu vou pagar e pronto, acabou. A marca vem e ela vai me garantir sucesso. Ela vem, mas ela não garante sucesso. É isso, mas a cabeça do incorporador está assim. Ela pode garantir até a venda, né, Gustavo? Mas ir lá na frente. É tudo que a gente fala, a entrega. Vou dar um exemplo que foge um pouco do mercado, porque eu trabalhei com isso. Eu trabalhei muito tempo para a Mercedes e a gente lançou o Smart aqui no Brasil, que é aquele carro pequenininho e tal. Cara, era impressionante assim, ó. Sabe o que fez o Smart aumentar a venda? Vocês vão rir, mas é verdade, porque isso tem estudos. Quando eles pegaram do lado do Smart e colocaram um adesivo, Powered by Mercedes. Pronto. E só aconteceu isso porque o CEO global da Mercedes veio para o Brasil, quando ele foi na loja, ele olhou e falou assim, por que não tá o adesivo ali? Não, porque eu tô mandando, pode pôr adesivo. Vendeu. Por quê? Porque quando o cara olhava aquele carro, 65 mil na época, 65 mil esse carro, é o Mercedes. Ah, é o Mercedes. É o Mercedes. Então, só que o pessoal entendia o que era verdade, que o motor, que é o grande problema, era da Mercedes. Então você traz esse co-brand e faz, é muito o que a gente está falando. Amanhã você vai trazer a Porsche, né, que faz, a BMW, a Mercedes, vai agregar? Vai, no primeiro momento. A partir do momento que você não conseguiu entregar a qualidade, porque o co-brand é isso, é você somar as forças das marcas. Se você não consegue entregar a qualidade de uma Mercedes num apartamento, já era. E aproveitar o serviço, né, cara? Porque se você tem um condomínio de casa, o hotel vai te dar serviço, isso você está em contrato desde o zero. E o cara não vai querer pôr, porque ele está acostumado a operar um hotel. Mas quem vai cortar a grama da sua casa ali que você comprou? Quem vai. Você vai ficar contratando jardineiro, piscineiro, todos os erros? Não. Ou você pagou 8, 10, 15 milhões numa casa, você quer ser sua vida resolvida? Então por que a gente não embute isso no condomínio? Ah, e aí o cara fala, nossa, você inventou a roda. Não, eu não inventei a roda, cara. Mas é assim, mas aí o condomínio vai ficar caro. Será? Depende de como você estrutura, depende Aí eu falo o seguinte, tudo depende de como você larga. A convenção de condomínio não é largada. Sabe quantas convenções de condomínio a gente pega aqui em São Paulo? Tem isso várias, que é copia e cola. Sim. Eu já peguei convenção de condomínio uma vez para analisar, como na época que eu era consultor, que tinha lá um capítulo inteiro do Pet Place e não tinha Pet Place no condomínio. Ou seja, O cara copiou de outro lugar e colou. Mas é engraçado que os mercados se movem, né? Eu tenho uma boa experiência no mercado automotivo. Quantas vezes a gente vê o cara comprar o carro, ele vai na loja, aí ele vai lá na Mercedes e compra o carro. Depois que ele comprou o carro, que ele assinou, que ele pagou, ele entrou no carro e começa a pensar, quanto que é o seguro desse carro? Quanto que eu vou gastar de gasolina? Quanto que o carro consome? Puta, mas peraí, daqui 2 anos eu tenho que fazer a investidoria. Que é o que vocês estão falando. O cara vai... Não, vamos fechar com a Mercedes e tal. A gente vai trazer tudo que a Mercedes tem. Quais são os valores agregados? O que a gente vai fazer? Então, assim, no final das contas, ou a gente planeja ou não dá certo. Então, aí, pegando isso que você está falando, a gente planeja, vou voltar numa fala aqui do Feller, que é o seguinte, vender São Paulo é fácil. Você subir um empreendimento e vender São Paulo é fácil. Agora eu quero saber, assim, por que vai ser, qual a facilidade ou a dificuldade de você vender o litoral de Sergipe? Que a narrativa que precisa ser construída ali para um empreendimento novo, numa localidade nova,
num lugar que pouca gente conhece, a gente ficou andando lá, ninguém passava na praia. Qual é a narrativa? Como você imprime uma narrativa vencedora num negócio desse? Aí, primeira coisa que a gente até conversou já outro dia é quem é o nosso público e o que eles querem. É isso que a gente tem que ter. Porque a gente vê muito, principalmente, né? Eu venho de agência e eu falo isso com maior dor no coração porque eu tenho um maior carinho por agência. Mas o que a gente vê muito em agência? Que a narrativa normalmente tem que sair da agência. Senta 4 caras numa reunião, numa mesa de reunião, nunca foi no produto, não sabe quem é o público, tem uma grande ideia e sai lançando, e não dá resultado. Então, assim, a gente tem que ir para fundo, beleza, a gente vai lá para... Quem é o nosso público de lá? Com quem que a gente vai falar? E é bem o que o Fábio falou, a gente vai falar com vários públicos. Aí eu sempre falo assim, quando a gente vai posicionar a marca, a gente tem 2 caminhos. A gente tem o caminho da Coca-Cola. A Coca-Cola é um produto de 8 a 80... É considerado o produto mais sociável do mundo. Ou seja, a Coca-Cola que eu comprei aqui do lado para tomar, quem que é o cara mais rico do Brasil? Vai, vamos colocar... Feller. O Feller. Tá longe. O Feller vai tomar. Você vai comprar lá no Empório Santa Luz a mesma Coca-Cola. Eu paguei R$4, você vai pagar 15, mas é a mesma Coca-Cola. Então a Coca-Cola se posiciona como produto. Ok. Quando eu vou para uma Montblanc, eu tenho um público final. Então eu vou falar com esse público. Então é isso que você precisa entender. Mas para isso é o planejamento e qual é o posicionamento que você vai ter de marca. Em Sergipe, é o que você falou. Eu vi lá as imagens. Infelizmente eu não fui, mas eu vi as imagens. Cara, aquilo lá é maravilhoso. O próprio local já te dá uma sensação de prazer de querer estar lá. O empreendimento que vai ser construído lá, que tem que entender qual é o tipo de público para falar, cara, ou você vai vir para cá para fugir dos grandes centros, ou você vai vir para cá simplesmente para passar um final de semana com a sua família. São coisas diferentes. São públicos diferentes. E mensagens diferentes. Mas você tem uma coisa que eu acho interessante, que todo marqueteiro fala, eu não sou marqueteiro, mas... Aí você me fala se tá certo ou não, mas eu já escutei essa história várias vezes. Que a primeira vez que o Steve Jobs mostrou um iPhone, ninguém sabia que queria um iPhone. Não tinha desejo por um iPhone, porque aquele produto não existia. Isso é uma frase do Henry Ford. Enfim, eu não sou marqueteiro, não sei, mas... É uma frase do Henry Ford, que o Henry Ford, quando ele foi montar o Ford T, ele falou o seguinte, se eu perguntar para as pessoas o que elas querem, elas vão dizer cavalos mais rápidos, porque não existe o carro. É isso, exatamente. E aí eu li um livro, para mim foi um dos melhores livros que eu li, que chama Cabeça do Steve Jobs, é um livro de 2005, 2006. Basicamente é o seguinte, o autor, ele passou 2 anos com o Steve Jobs, todos os dias, entendendo o cara. E ele fala o seguinte, que o Wall Street achava que o Steve Jobs não era o gênio do design, era o gênio do marketing, porque ele foi o cara que mais entendeu o marketing. O que é marketing? Gerar o desejo. Então, mas isso é incrível para o nosso. Vamos trazer isso para o mercado imobiliário aqui para nossa conversa. Cara, a verdade verdadeira é que no litoral do Sergipe, o cara não sabe o que ele quer porque ele não tem. Nós fomos lá, Gustavo, você foi comigo, nós fomos lá na capital, fomos em Aracaju, passeamos, ouvimos prédios de alto padrão. Gente, prédio de alto padrão não tem nada a ver com prédio de alto padrão de São Paulo, do Rio de Janeiro. Exatamente. É outro alto padrão. Isso quer dizer que ele não pagaria mais ou que ele não gostaria de ter o mesmo alto padrão? Não, é que ele não conhece. Não conhece. Marketing é a arte do gerar o desejo. Então é isso. Então, assim, quando a gente fala no nosso produto de Sergipe ou qualquer outro que esteja inserido num local mais afastado, cara que tem qualidades, etc. e tal, acho que primeiro é a gente assim, vamos entender o que a gente pode entregar, que esse cara nem sabe o que ele quer. Então, por exemplo, lá a gente está numa discussão agora, a gente não sabe ainda, não temos cravado isso, mas todo mundo que os corretores que venderam o terreno, as empresas que fazem análise ambiental, os arquitetos, que todo mundo, os investidores locais, todo mundo, primeiro pensamento, isso aqui é só segunda residência. Será? Será? A gente não sabe. A gente não sabe. Eu falei, o negócio tá 40 minutos de Aracaju, 40 minutos de Aracaju é muito. Para lá talvez seja, para São Paulo já não é. E vai ser para sempre longe? Quer dizer, o cara às vezes não sabe o que ele quer. Ele não sabe que ele quer morar a 40 minutos porque ele não tem um produto a 40 minutos que tem a infraestrutura que ele precisa. Aí é um negócio legal. Você falou um negócio legal. Está a 40 minutos de Aracaju. Será que vai ser sempre assim? Então vamos deixar uma coisa clara. A gente está fazendo um projeto que o cara está trazendo lá, e a própria Embraer está trazendo o tal do eVTOL lá, que é o drone e tal. Então, provavelmente, daqui uns 5 anos, não vai ser mais 40 minutos. A distância vai ser a mesma, vai ser só 50, 60 km. 5 minutos. Mas vai ser 5 minutos. Sei lá. E aí a gente falando muito de gerar o desejo, eu amo a Montblanc e tal, aí eu faço sempre essa provocação. Você pagaria R$7.500 numa caneta?
Provavelmente não. Pô, é uma Mas posso- caneta. Não, De eu- cara Uma não. caneta, É. nacional. Agora, você pagaria R$ 7.500 numa caneta que homenageia o Queen. Se você Se for, você for Aí você vai fã falar, do Queen. eu sou Queen maníaco, Nós sabemos. né? O público que tá vendo não sabe, mas nós sabemos. Sabe, A gente sabe que o Felipe vem em reunião com camisa do Queen. O Felipe é o cara que entra em reunião com a camisa do Queen, tomando Coca-Cola e torcedor de São Paulo. Torcedor de São Não. Paulo. Cara, é isso, assim. Então, por exemplo, domingo eu fui lá no shopping, aí eu fui comprar um perfume. Cara, o cara veio com a caneta, porque o cara lá eu vou tanto na Montblanc do Shopping Bravo, infelizmente eu não compro sempre, mas eu vou tanto lá que o cara me conhece. Eu tô lá, vendo perfume, pagando e tal, aí o cara vem com a caneta e fala assim, Felipão, cara, aí você pega a caneta e tal, ela não tá mais tão cara, 7.500 Por acaso não é essa, não. Não, essa aqui é outra coleção. Mas você começa a ver e fala, cara, puta, a caneta da banda que eu mais gosto e tal. Então, o que a Montblanc faz? A Montblanc, ela não vende mais a Mainstruck, que era mais comum. A Montblanc começa a fazer coleções para lançar. Essa aqui, por exemplo, é da Aurora Boreal. O que vai acontecer? Daqui um mês, essa caneta sumiu. Então, você não vai ter mais como comprar. É exclusividade. É exclusividade. É gerar o desejo. Ela entendeu que se ela continuasse vendendo só caneta, ou instrumento de escrita, como ela fala, ela não ia ter resultado. Mas aí- Ela começou a fazer coleção. Nós comentamos isso na viagem, nós fomos viajar juntos e a gente tava numa sala VIP. A gente tava comentando como mudou, né? Que quando criaram as salas VIP de aeroporto era um negócio de luxo, exclusivo. Sim. Cara, nós entramos lá. Putz, talvez era melhor estar fora da sala, porque era tão lotado, então, um calor, o ar-condicionado apinhado. vencia, todo mundo em cima do outro, amontoado. Não é mais luxo isso, Não. cara. Não é. Então, aí, olha que legal essa que você pegou. Eu trabalhei numa agência, eu atendi o Sicredi. O Sicredi estava vendendo o cartão Black, a gente tinha que fazer campanha. Qual é o diferencial? Não existe. Por quê? Porque o diferencial do Black é a bandeira. Então, o Sicredi, o Santander, o Itaú, com a bandeira Master, tem as mesmas coisas. Tem. Aí você fala, tá, e qual é o caminho que eu vou Por que agora? vai Porque pegar o da Sicredi e não do outro, né? Porque, pô, se você fizer uma pesquisa, você confia mais no Sicredi ou no Santander? Lógico que o Santander vai sair na frente. Olha o quanto que o Santander vem construindo marca ao longo dos anos. Então, às vezes você tem esses desafios que você precisa entender bem o público e entender a concorrência. O que a gente entendeu? A gente, por pesquisa, entendeu que o público do cartão de crédito, do Black, ele gosta muito de cultura. Qual a marca de cartão de crédito que fala de cultura? Nenhuma. Só falava do quê? Do benefício do aeroporto, que todo mundo tem agora, Sim. do pontos que você gasta, pontos. Ou seja, aí também é um diferencial de planejamento, porque as marcas começam a falar a mesma coisa para todo mundo. O que a gente fez? O cartão Black você tem acesso à cultura. Por quê? Porque a gente tinha uma pesquisa, TGI, que mostrou isso. Então, a cultura era o primeiro item que as pessoas mais valorizavam. Pronto, achamos um diferencial aqui. Por quê? Porque o mercado já está falando que você vai ter sala VIP e pontos. Então, beleza, deixa o mercado falar. Deixa eu colocar um negócio aqui chato, um tema que pode ser polêmico ou não, mas tem que ser falado. Ele gosta, o Gustavo gosta desse Polêmica tipo é de comigo. Ele gosta. Depois eu vou fazer uma pergunta provocadora também. Não, mas eu queria saber, será que o luxo foi banalizado em algum momento? Quando a gente fala de luxo e você pega todos os segmentos de mercado, você acabou de falar, o cartão de crédito naquela sala VIP que nós estivemos lá, cheia de gente. Porque todo mundo tem cartão de crédito hoje. Então, mas aí, que tá? Mas Com esse... Hoje 40% da população brasileira tem cartão de crédito. Estamos falando de 40%, 80 milhões de pessoas. você imagina a galera na sala. Mas, Então, mas pensa comigo, será que o luxo não foi banalizado em algum eu momento? não acho que ele foi banalizado. Eu vou começar porque deixa o marqueteiro falar depois, porque ele sabe melhor Mas eu do quero, que eu. mas antes de você falar, só conceituar o seguinte, que eu estou falando de luxo, eu não estou falando do luxo da experiência, o luxo da riqueza, o luxo... Não, estou dizendo assim, a palavra luxo, será que a palavra luxo não foi banalizada, que ela serve para muita coisa? Eu acho que no sentido não, mas não pelo seguinte, porque eu não acho que ela foi banalizada. Eu acho que ela mudou a definição do que é luxo, né? Você pegasse, por exemplo, a própria hotelaria, a hospitalidade lá atrás, luxo era o cara estar com a luvinha branca e a bandeja de prata, né, te servindo, a francesa, o copo ser de cristal. Cara, se perguntar para um cara hoje que tem bilhão na conta, se ele se importa de comer num talher de aço ou de prata, não existe diferença nenhuma, isso não é mais luxo. É. Agora, a experiência é luxo. Hoje em dia, a experiência é mais luxuosa do que... Então, você tem marcas, por exemplo, quando você fala assim, o que é hotelaria de luxo? Só para a gente usar um exemplo, cara. Hotelaria de luxo, antigamente, era aquelas coisas, né?
ultra rebuscadas. Hoje, você tem hotelaria de luxo com experiência, né? Você pega o Explora, já ouviu falar do Hotel Explora? Não. Cara, super case legal. O Hotel Explora, eles só vão para lugares inóspitos. É um hotel de luxo, com uma diária caríssima, mas o cara tá assim, no deserto do Atacama, na ilha do Bom Rapa demais. Nui, ele tá na geleira da... Por quê? Ele oferece experiências de passeios, natureza, coisa radical, você anda a cavalo, vai de bicicleta, tudo incluso na sua diária. Todos os passeios. Você chega no hotel e tem uma pessoa responsável pela sua família, pelo seu grupo, que vai planejar a tua semana e vai falar, vocês gostam de cavalo? Então, dia tal você vai sair de cavalo. E tudo está incluso. E aí você chega do passeio a cavalo no final e tem um vinho de R$ 2.000 a garrafa te esperando para você tomar um vinho e comer uma comida harmonizada. E aí no passeio, quando você chega da cachoeira, tem um cooler lá do cara lá, mas o cooler tem caviar. Cara, É outra coisa. isso é... Então, você não acha que é banalizar o luxo? Acho que o luxo mudou de endereço. É outro tipo de... Boa. Antes, Felipe, deixa eu só dar um depoimento pessoal aqui sobre exatamente isso que o Feller falou. O luxo mudou de endereço. Acabei de completar 50 anos. 7 de fevereiro eu completei 50 anos. E eu me dei de presente uma viagem. Eu e minha esposa nos demos de presente uma viagem para 50 anos não se faz todo dia, certo? Não. E eu fui para uma das cidades que mais gosto no mundo, que é Buenos Aires. Acabei de voltar de lá. Escolhemos um hotel de rede, altíssima classe, o Meliá. Não é nem o mais, nem o menos, está no meio ali, mas escolhemos o Meliá pela localização onde estávamos. Então. Cheguei no hotel, Felipe. Fui para a recepção, fui passar ali para fazer o check-in e tudo mais. E conversando com o recepcionista, ele começou a falar sobre o hotel. Aqui tem que tal coisa assim, assim, nada de diferente. É quando ele falou, eu não sei se vocês sabem, no quarto andar, apartamento 41, foi onde Evita Peron morou durante 2 anos aqui. Quando ele falou isso, eu falei assim, pô, eu tô no hotel que Evita Peron morou? Já mudou para minha visão do hotel. Mas é isso, e o pessoal não sabe marketizar isso. Não Eu fui sabe. com os meus filhos para Ouro Preto há 2 anos atrás, né? Para mostrar para eles um pouco de cultura brasileira, né? Cara, Não, interessante. nossa história. E tem um hotel em Ouro Preto que eu nem sabia que ele existia. Olha só, o cara que trabalha com isso, eu nem sabia que ele existia, mas tem um hotel em Ouro Preto que foi desenhado pelo Oscar Niemeyer. Não sei se vocês sabiam. Não. Tá? Ele foi desenhado pelo Oscar Niemeyer, tá? Ele tá lá há milhões de anos e hoje ele tá velho, tá caído. Infelizmente os donos não mantiveram e tá, né? Mas a gente ficou lá por acaso, tal, né? E, pô, exatamente a mesma coisa. Falaram pra gente, pô, você sabia que o Juscelino Kubitschek ficava nesse hotel? Tem foto do Juscelino no hotel, tem foto do Niemeyer projetando, tem todas as paredes, você anda no hotel, tem os sketches, né? Os desenhos do Niemeyer pro próprio hotel, como ele idealizou, os croquis, que é tudo à mão. Cara, assim, Isso é se fantástico. você pegasse aquilo ali, desse um revival naquilo ali, você imagina, e marketizasse bem, você imagina o quanto aquilo ali não poderia... Eu paguei uma diária besta para um lugar tão legal, Felipão, sabe? uma experiência que te dá. Você vai na porta do quarto que a Evita morava lá, tem uma placa, tira uma foto. Aí na recepção do hotel você tem uma das chuteiras que o Messi usou na Copa de 2022, autografada para ele, a camisa do Maradona. Você começa a se envolver mais com o lugar. Sim. Mas o luxo perdeu o valor, Felipe? Então, depende. Por exemplo, a gente tá falando aqui, eu vou falar um case que eu participei na Lâmpada, né, do Lute e tal. O que o Lute fez? Ele criou uma empresa para fazer viagens corporativas com experiência. Cara, sabe qual foi a primeira viagem que ele fez pra GM? Ele pegou 100 executivos da GM, levou, eu não lembro o nome da cidade, na Itália, e no dia seguinte da viagem, o almoço era na casa que foi filmado o Poderoso Chefão. Pronto. Cara, ele não precisa falar mais nada. Vendeu. Eu acho que assim, o luxo, meio que o Felipe falou, tá mudando de endereço, também tá mudando muito do conceito. Então, antes, a gente vê, por exemplo, a Gucci, que é logo, 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 logo. Só que a gente tá vendo o crescimento absurdo de uma marca chamada Loro Piana, que se você tivesse com uma camiseta da Loro Piana, a gente não ia perceber, porque ela é exatamente isso, ela é toda preta, ela não tem nem logo. Aquelas gêmeas Olsen também criaram uma marca bilionária que não tem logo. Então a gente começa a ver. E eu acho que é muito disso, né? Eu sempre falo, em 2017, teve um evento lá em Detroit e o presidente da Mercedes falou assim, a experiência é o novo marketing. Você não precisa do logo quando você conhece muito bem o produto, tá ligado? Eu lembro de uma vez um outdoor, não sei se você lembra disso, há muitos, muitos anos atrás, quando você ia para Guarulhos, no aeroporto, muito tempo atrás, a Coca-Cola fez um outdoor. O outdoor não estava escrito Coca-Cola em lugar nenhum, ele tinha o formato de uma garrafa Eu lembro de Coca-Cola disso. e era vermelho.
E, cara, não tinha escrito Coca-Cola, não precisa. Todo mundo que olhava aquilo ali sabia que era Coca-Cola. Lógico, precisa Porque a marca é muito forte. Sim, se você pegar aqui agora, botar um quadro vermelho e uma onda branca, acabou. Não precisa falar mais nada. Mas isso também é Você sabe. posicionamento e você tem que fortalecer a marca, né? Você tem que estar sempre ali. Então, acho que assim, o luxo hoje, a gente está até fazendo, né, o estudo e tal. Eu vejo que, não que ele está banalizado, mas eu acho que ele está, podemos dizer assim, um pouco mais popular. Por exemplo, só no Brasil você consegue comprar uma caneta Montblanc 10 vezes. Então, eu entrar na Montblanc e comprar uma caneta de R$ 3.000 é caro, mas 10 de 300... Mas isso é muito Brasil, né? Isso é muito Brasil. Muito Isso é muito Brasil. Brasil. Então você tem assim as próprias lojas de grife estarem em shoppings, que são lugares populares, porque shopping pode ser o Cidade Jardim, o JK, que são mais caros, qualquer um pode entrar. Então também já te dá isso, e tem muito desse desejo. Além do que, uma coisa também que ajuda a dar uma popularizada é a pirataria, né? Então assim, você vai em lugares que você sabe que é um lugar mais humilde, o cara tá com a camiseta da Hugo Boss. Você sabe que aquela camiseta não é da Hugo Boss, mas tá fortalecendo a marca porque é uma marca de desejo. Então eu acho que o luxo continua sendo algo de muito desejo, algo que ajuda a vender, mas tem que ter esse tipo de experiência. Por exemplo, a BYD, quando eu trabalhei para a BYD, o Seal, que é um dos carros mais vendidos, que é o sedã deles, ele é inspirado nos caças americanos. Pô, o cara já olha de outra forma. Eu não entendo muito de carro, cara, mas, por exemplo, o tanto que eu vejo de Porsche na rua hoje, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que Porsche já não é mais marca de ultra luxo. Tem aquele, o Eu Thiago... acho interessante, você vai assim, pô, tem que pensar na marca que você vai colocar, né? Pô, às vezes você tá achando, pô, fazer um negócio de super luxo, mas já tá tão acessível que não é mais tão luxo. Então, o Tecar lá, que ele é um influenciador, é o Thiago, eu esqueci, que ele tem uma loja de carro no Tatuapé. O cara é muito engraçado, é legal ver. Ele fala, hoje o Porsche é o carro do emergente. Então, o que acontece? O cara que tem dinheiro, ele não quer mais a Porsche, ele quer a Mercedes. Porque a Mercedes, para essa pessoa emergente, a Mercedes é carro de velho. Mercedes é não sei o quê. Então, ele vai para o Porsche, porque o Porsche sempre foi um carro de desejo. Assim como a Ferrari, tá? Só que tem as regras. Não sei se você viu. Sim. O cara chegou na Ferrari com 7,5 milhões, comprou a SUV da Ferrari, que é maravilhosa, e postou uma foto. A Ferrari descobriu e falou: você vai lá e manda ele devolver. Por quê? Porque era um MC. E não é o público que a marca quer. E a Ferrari tem o poder de chegar e falar assim: não, eu não quero que você tenha meu carro, acabou. Aí o cara comprou. Acho que o cara comprou uma Lamborghini, alguma coisa assim. Tudo bem, comprei uma Lamborghini, mas eu não quero que você tenha. Por quê? Porque o meu público não é o público do MC e eu não quero. Tá tudo bem com isso, a marca. A marca tem esse poder. Tem aquela Birkin lá, que é uma bolsa. Você vai para Paris, você entra na Hermès, a mulher olha para você. Se ela achar que você não tem capacidade de ter aquela bolsa, você pode ser milionária. Eu tive um case em 2012. Minha ex-mulher foi para Paris com um grupo lá ela foi fazer um curso. E aí uma amiga dela, milionária, entrou na loja para comprar a bolsa. A bolsa custava acho que $100 mil, 100 mil euros. Uma coisa assim, é caro pra caramba. 100 mil euros pra aquela mulher é tipo a gente comprar uma Coca-Cola, tá? Não é nada. A mulher olhou e falou: não, você não vai. E aí, como, né, mesmo super bonita e tal, aí ela pegou, deu o cartão pra mesma mulher e falou: vai você. Mesma mulher entrou com a mesma vendedora e comprou. Porque ela olhou pra mesma mulher e falou: não, você tem o perfil da marca. Olha isso. Bom, senhores, Muito doido, né? eu acho que a gente podia ficar aqui mais umas 2 horas batendo papo. Então deixa eu fazer uma provocação aqui, que aí vocês conhecem mais. O que a NRF falou? Second hand, que já vem vindo há um tempo. Que não é nada novo no mercado de automóvel também. Você chega lá, você pega seu carro, leva da Chevrolet e te paga comprar outro. A gente está vendo um movimento muito grande nas marcas. Então hoje as marcas de roupa estão começando a fazer isso. Então hoje eu posso chegar na Gucci com uma camiseta que eu tenho e dar a camiseta para a Gucci e comprar. Vocês acham que isso pode virar para o mercado imobiliário? A Cirela amanhã, a Cirela comprar o apartamento de você. Porque hoje você tem um apartamento da Cirela, você comprou. Você quer vender, você vai colocar no meu imobiliário. A Cirela não ganha mais dinheiro com isso. Não. A Cirela comprar de você e revender? A Cirela comprar? Vocês acham que isso... Porque isso é uma tendência que a NRF vem trazendo para vários mercados. Depende do produto. Eu acho que depende muito de qual produto você está falando, né? Tem N tipos de produto, mais luxo, mais exclusivo, mas o legal do mercado imobiliário e o legal dos projetos de hospitalidade, que normalmente são mixed use, por isso que a gente foca nisso lá na Raman, quando a gente fala
O que a gente quer fazer? Quer fazer pela hospitalidade. Dá para fazer, por exemplo, a gente quer ter um monte de terreno pequeno, você consegue botar uma torre só, e nessa uma torre só você não vai conseguir colocar um hotel, mais a residência. Ah, aqui é legal um residencial normalzinho. A gente não quer. Porque não é o perfil do que a gente gosta de desenvolver, a gente quer colocar. Então, assim, cara, o legal desse mercado é que você tem uma área igual que a gente está desenvolvendo lá no Sergipe, você pode botar tudo. Você tem o cara do luxo, você pode ter o cara do não luxo. Você tem o cara que está pagando um preço alto para chuchu, para estar pé na areia, fazendo massagem, né, numa tenda no mar, e tem o cara que está numa estrutura lá para trás, mas ele vai acessar a mesma praia. De que maneira? Diferente, porque eu tenho um beach club exclusivo do cara aqui, quer dizer, é conceito. E aí entra tudo que a gente está falando, conceito, convenção de condomínio, regrar. Como você regra isso? Vai regrar. Eu acho que a pergunta que o Felipe faz, que ele traz aí para a conversa, é que eu não vejo uma incorporadora recomprar seu produto. Eu acho difícil também. Eu não vejo pelo seguinte, algo que demora quase 10 anos para entre planejar, aprovar, conceituar, obra, venda. Não é um negócio que ele vai chegar lá daqui 10 anos e falar assim, não, deixa eu comprar. Mas depende do nicho. Não sei, Feller, tá aí uma discussão para se você pegar, só para finalizar essa conversa da provocação do Felipe. Se você conceituou um prédio para ter uma loja da Louis Vuitton embaixo, passou 10 anos e o cara alugou agora para Casas Bahia, talvez eu comprasse de volta. Assim, não, pera lá. É o mercado, né? Nada contra a Casas Bahia, mas é o mercado que... Né, é o mercado, porque você pega, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm... Aqui no Brasil tá até trazendo. Nos Estados Unidos eles têm um mercado de carro que, assim, eles têm uma empresa que compra seu carro para vender para a concessionária. Que aqui está começando, a Kayak, está começando. Será que não seria uma boa? Porque é uma forma, é uma renda nova. Tudo bem, se você parar para pensar assim, uma Cirela, se ela comprar 10 apartamentos por mês e conseguir vender 5, ela vai ganhar, sei lá, 1 milhão. É muita cabeça daquele o sócio, lembra aquele programa? Sim. Eu tenho muita cabeça do cara. Uma vez ele fez um negócio com sorvete que é absurdo. Ele fez um negócio com sorvete que o cara ia ganhar $1 a mais no sorvete. Só que no final o cara ganha $1 milhão. Então, quer dizer, se a Cirela faz isso e ganha, sei lá, 1 milhão por mês, cara, no final do ano são 12 milhões a mais de um valor que não tinha dentro do caixa. Eu tô pensando aqui, é algo para se debater aí. Então, mas aí a gente tem que entender aonde foge dos imóveis retomados, aonde foge Não, estamos falando de compra, assim. Você tem muito... Acabei de vender meu apartamento. Por que a construtora do meu apartamento não comprou e revendeu? Então aí que essa é a... Talvez não para um de luxo, tipo uma Cirela de 300, mas eu acho que aí tem um ponto que é importante a gente parar e analisar, que é o que ele acabou de falar. Por que uma incorporadora não recompra? É uma conversa que ela demora para você entender, porque você tem que ter um incorporador falando, defendendo o modelo aqui, entendendo. Vamos fazer outro podcast. Nicho. Por exemplo, eu estou envolvido em projetos de senior living, né? Onde essa discussão existe. Claro. Lógico. Claro. Aí sim. Aí já começou a fazer pouco de sentido. Porque, pô, o cara tá no fim da vida, como é que eu vou fazer? O primeiro problema dele é, pô, eu vou gastar essa grana num apartamento que tô comprando, mas e se eu morrer, como é que o que vai acontecer? Né? Como que eu vou vender isso depois? Então, existem discussões na mesa, eu não estou dizendo que vai ser feito ou não vai ser feito, mas existem já discussões na mesa sobre isso em nichos específicos de mercado. Acho que generalizar isso, trazer para o dia a dia das incorporadoras, acho muito difícil. Mas esse exemplo que você trouxe do senior living faz sentido. Porque é um passivo que fica até para a família. E é hospitalidade, senior living e hospitalidade. É o que a gente... Bom, senhores... podcast traz nos compradores, a gente faz. A gente conversa, jogar os caras na fogueira também. Senhores, passamos dessa 1 hora de conversa, o que era para ser 40 minutos, eu estendi para 1 hora, que foram faladas muitas coisas boas e interessantes aqui. Feller, obrigado por você ter aceitado esse convite, de ter essa conversa aqui. Felipe, obrigado também. Não, se não aceitar, você ia me bater. Não, eu ia. Claro. Eu que agradeço, foi muito bacana. Acho que a gente precisa fazer isso mais vezes. Vamos fazer, sempre. Enfim, estamos super à disposição, né? Acho que é sempre produtivo a gente conversar um pouquinho, e se a gente puder levar uma fração de conhecimento do que a gente já passou para esse pessoal que está começando a desbravar empreendimentos pelo Brasilzão aí, cara, eu acho que a gente está fazendo bem para o nosso mercado. A gente faz isso em sala de aula. As pessoas que não trabalham com o mercado imobiliário não sabem o quão é ruim para a gente quando dá problema no empreendimento, cara, é horroroso. Não é porque é o concorrente eu estou feliz, não, pelo amor de Deus, eu quero que dê certo, porque senão o mercado se retrai, queima o mercado inteiro. Feller, para encontrar a Raman, como é que a gente faz? Olha, muito simples, pode entrar no nosso site www.ramanglobal, né? Raman Global, Raman se escreve com H-A-M-A-M, então ramanglobal.com, tá? Entra lá,
conversa com a gente, manda e-mail, nós vamos responder. Se for na parte de incorporação, eu pessoalmente vou responder. Eu gosto de ter esse contato próximo, tá? E se você está procurando uma empresa que sabe fazer projeto de hospitalidade, né? Se você está procurando um cliente final feliz que vai entrar na casa dele, vai ter tudo resolvido, não vai precisar fazer mais nada, né? Para entrar lá e ter tudo prontinho, liga para a gente que a gente sabe o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Isso aí. Felipão, para te encontrar. Teu site, né? felipemoraes.com e o Instagram, Felipe Moraes 2309. Moraes com I de igreja. São Paulo vai ser campeão esse ano? De tudo. Ó, aí, Feller, Corinthians, né? Eu não tenho essa mesma visão, mas não vamos falar sobre isso agora. Eu só quero Agora encaixou. eu só quero que o meu time fique na primeira divisão do Paulista e suba. Tá na frente do meu agora no campeonato. Até Paulista. quando, né? Não, Até é quando? a primeira fase. Senhores, encerramos por Valeu, aqui. Para obrigado. você que nos acompanhou, muito obrigado e vamos para a próxima conversa como essa que foi fantástica. Valeu! Valeu. Valeu.